Associação de Missões Transculturais do Brasil, a fim de promover uma conversa, uma aproximação, um diálogo a respeito de treinamento missiológico brasileiro, né? Treinamento missionário brasileiro, também nós vamos fazer essas duas distinções. E nós trouxemos, então, alguns convidados, né? O Felipe, você está com o vídeo da MTB? Então, assim, só para os irmãos entenderem, o DEMI é um departamento interno, nós vamos ver, então, um videozinho da AMTB a respeito do que é essa Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Você pode passar para nós? Entendendo a importância de criar um ambiente de unidade e colaboração entre as organizações missionárias, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras surge na década de 1980 para unir essas organizações missionárias em torno de estratégias para mobilizar a Igreja Brasileira para o cumprimento da Grande Comissão. A AMTB, através de seus departamentos, iniciativas e dezenas de organizações filiadas, quer servir aos pastores e líderes para juntos fazermos Cristo conhecido entre todos os povos da terra. Com o objetivo de fomentar essa visão missionária, a MTB realiza a cada 3 anos o CBM, Congresso Brasileiro de Missões, principal evento multidenominacional com enfoque missionário realizado no Brasil. Em 2020, o CBM acontecerá de 26 a 30 de outubro em Águas de Lindóia, São Paulo. O Movimento Vocari também é uma iniciativa da MTB, que, preocupada com a nova geração, investiu num movimento que reúne diversas organizações apaixonadas pelo jovem com a missão de mobilizar e conectar a juventude cristã na missão de Deus, encorajando-os a descobrir sua vocação e aproximando-os das oportunidades de exercer seu chamado. A MTB quer muito estar próxima de você, servindo a igreja local e oferecendo oportunidades para sermos instrumentos eficazes nas mãos do Senhor da missão, a fim de tornar Cristo conhecido entre todos os povos da terra. Então, para saber mais, entre em nosso site amtb.org.br, baixe nosso catálogo, conheça as organizações filiadas por área de atuação, se conecte às nossas redes e envolva-se. Com certeza você encontrará uma organização que poderá ajudá-lo a desenvolver o que o Senhor tem colocado no seu coração como vocação ou para uma iniciativa missionária de sua organização. E se você quer ser um mobilizador na sua igreja ou região, se você é pastor ou líder de missões na sua igreja ou denominação, ou se deseja formar grupos para participar de eventos promovidos pela AMTB, entre em contato pelo e-mail mobilização@amtb.org.br. Muito obrigada, Felipe. Então, esse foi um videozinho para que aqueles que não conhecem a MTB possam conhecer a partir da onde nós estamos fazendo esse encontro, né? E nós damos as boas-vindas a todos, então, que estão aqui. E nós também temos 3 convidados para que a gente discuta com eles, né? Que a gente os ouça e também possamos dialogar com eles a respeito do nosso tema. O nosso tema é os modelos de treinamento missionário e seus reflexos, né? Quais são os tipos de treinamento que existem, talvez alguns a gente nem os conheça, né? E quais os reflexos desses treinamentos, tanto na vida dos seus vocacionados, quanto no campo, quanto das suas próprias escolas, né? Então, eu vou colocar aqui, o Felipe, você deixa eu compartilhar uma tela? Para que eu possa apresentá-los. Pronto.
Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa convidada Cássia Coutinho Almeida, né? Ela é da Missão Antioquia, da Escola Ministerial, coordenadora da Missão Antioquia, formada em Teologia pelo Seminário Presbiteriano Renovado, em Cianorte, no Paraná. Ela também estudou nessa escola de Ministerial Antioquia, lá em Araçariguama. Atualmente, ela faz o mestrado em Teologia Filosófica pelo Centro de Pós-Graduação André Jumper. Ela trabalha, então, desde 2015 nessa coordenação, onde também é professora, e tem apoiado a reestruturação do curso agora para um modelo EAD, né, que também é uma questão que nós vamos abordar dentro desses temas, né? Outro nosso convidado é o irmão Thomas, né? Ele é formado em Direito Internacional, Privado, e a carreira jurídica, depois, nessa carreira jurídica, ele teve um chamado missionário, ele fez especialização em Teologia, com ênfase missiológica também, na Alemanha, Estados Unidos, e atualmente ele é doutorando em Educação Teológica também nos Estados Unidos. Desde 2004, ele atua em projetos missionários na região metropolitana de Belém do Pará, de missões urbanas, no sertão nordestino, no plantio de igrejas. Em 2015, assumiu a direção do Centro de Preparo Missionário da JUVEP, e também na integração com o Seminário Teológico Rousseau Shedd, que foi feito agora esse ano, né, essa junção, e do qual ele é diretor-geral agora nessa nova atividade. E temos também a Mônica Mesquita, né? Tem todo esse nome, Mônica de Barros Barreto Guimarães, de Mesquita, mas nós conhecemos ela como Mônica Mesquita. Ela também é bacharel, licenciada e mestre em letras pelo Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, é escritora, tradutora, revisora, é professora, tanto no CFM da PMT, quanto também do curso DEPAN, Desenvolvimento de Equipe de Parceiros e Ministérios. Ela, então, atua como coordenadora do Centro de Formação Missiológica da PMT, é membro do DEMI, e também tem os livros aqui, que ela é autora, né? Missionários e Recursos, Parcerias do Reino, Missões do Jeito que Deus Quer, o papel da Igreja no envio de sustento missionário. Todos eles são casados, não é? Tem sua família também para atuar. E esclarecendo aqui aos irmãos, nós enquanto DEMI, nós fizemos uma escolha de 3 escolas, que são escolas de perfis diferenciados, para que a gente possa exatamente ver esses modelos diferenciados. A primeira escola, que é a Cássia é coordenadora, é a escola mais antiga no Brasil, que é a Missão Antioquia, né? Com 40 anos, uma organização interdenominacional que prepara missionários para atuação nacional e também transcultural. Tem um currículo integrado com ênfase nas áreas acadêmica, espiritual, prática e pessoal, objetivando uma formação integral dos seus candidatos, dos seus alunos, né? O seminário JUVEP, né, que nós selecionamos também, ele tem uma outra característica. Ele também é interdenominacional, contribui na formação de vocacionados em contextos mono e transcultural. Seus objetivos específicos são formar professores na área de missiologia e teologia, então não é só a formação do candidato ao campo, mas também de professores para treinamento missiológico. Preparar vocacionados para o ministério pastoral e missionário monotranscultural e capacitar o corpo de Cristo para ministérios específicos, falando aqui, então,
relacionado aos cristãos, né? E a Mônica, do CFM, na Centro de Formação Missiológica da APMT, que existe desde 2007, portanto, com 13 anos, né? Não é tão novo, mas desses 3 é o mais novo, né? São 17 disciplinas, sendo que tem 2 núcleos, um em Recife, um em São Paulo, presencial, em formatos modular, aplicados diferentemente, e são 17 disciplinas que, a partir de 2021, agora com essa questão de adaptação digital, 14 serão presenciais e 13 serão no formato online. No discurso deles, eles vão esclarecendo um pouco disso tudo, né? Esse Centro de Formação Missiológica faz parte da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, portanto, é uma escola de formação denominacional, é um diferencial das outras, né? E, atualmente, a APMT tem atuado com 252 missionários em 43 países, cerca de 100 candidatos em preparação, né? Então, essa apresentação dos nossos 3 convidados, e nós vamos, então, iniciar com uma pergunta para que eles respondam, cada um, mas, antes disso, nós vamos orar, né? Para que esse diálogo ele seja abençoado e edificante para todos que aqui estão e os que possam ouvir depois. Então, eu gostaria de pedir a irmã Irenita, né, que ore por nós. Ok, oremos. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome pela alegria desse ajuntamento. Te louvamos, Senhor, porque aqui está um grupo que está interessado no teu reino. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor habita em nós com teu Santo Espírito e o Senhor nos traz conhecimento, inteligência, conhecimento, e nós te louvamos por isso. E nessa hora, Pai, nós queremos apresentar os teus servos que vão estar falando aqui conosco, que o Senhor possa nos orientar, que nós possamos ser mobilizados, motivados e que saiamos daqui desafiados para continuar fazendo a tua obra. Senhor, se conosco nesse tempo, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Então, a nossa primeira pergunta aqui de abertura seria: qualquer modelo de treinamento missionário é viável? Então, cada um deles vai falar, na perspectiva do seu treinamento, como é que eles veem essa questão, né? Porque nós sabemos que não existe um modelo único de treinamento missiológico, né? Existem vários e nós não podemos dizer que tal, este ou aquele é o modelo certo. Mas algumas partes do treinamento, elas são essenciais para a formação do missionário, né? Se a gente for ver, desde a questão bíblica do Antigo Testamento, nós vemos Deus apontando ao povo de Israel alguns direcionamentos para que eles conquistassem aquilo que eles teriam que conquistar. Jesus também traz o seu treinamento, né? Com questão de ensino, com questão de prática e com questão de diálogo, né? E depois, na linha de história da igreja cristã, nós vemos o crescimento de formatos desses treinamentos. Então, nós perguntaríamos para esses 3 irmãos, o que nessa pergunta, né? Qualquer modelo de treinamento missionário é viável? Então, vamos começar com Mônica. Oi. Bom, a pergunta é se qualquer modelo de treinamento é viável. Essa é a pergunta? Isso. Ok. Veja bem, estamos falando aqui de formação missiológica, né, ou de treinamento missionário. E, bom, a pergunta eu achei um pouco vaga, né, porque não fica muito claro o que está englobando nesse qualquer treinamento. Então,
eu vou responder de acordo com o que eu imagino que esteja por detrás, né? Alguns treinamentos, eles acontecem de forma integral, no sentido de o aluno, né, esse aluno, esse candidato que está se preparando, ele ficar imerso, morando no local, a escola oferece moradia e tudo mais, ele vai ficar ali em período integral, durante os meses, né, o tempo do preparo, e um formato, né? Tem alguns treinamentos que vão oferecer, além da formação missiológica, a formação teológica também, que, por exemplo, não é o nosso caso no CFM, mas é o caso da JUEP e de outras escolas, da AMID também, não sei se tem alguém da AMID aí, né? Existem os centros de preparo missionário que são denominacionais e os que são interdenominacionais também. Na verdade, todos eles têm o seu valor, todos eles estão atuando na sua esfera de abrangência, né? Eu acredito que todos eles são válidos, sim, né? A gente começou esse ano, por conta da pandemia, essa discussão do treinamento virtual, seja ele online ou offline, né? Um curso à distância. A minha opinião pessoal e particular em relação a esse modelo é que ele tem sim o seu valor, né? Aliás, conseguimos formar as nossas turmas, né? Aí a Juventude acabou de formar o pessoal, agora no final de semana passado, o nosso CFM aqui da PMT formou no dia 27 de novembro, e outros cursos também formaram seus alunos, porque a gente conseguiu oferecer os módulos no formato virtual, né? Contudo, eu vejo que esse formato ele é aplicável em situações específicas, como foi a desse ano de 2020. Tanto que para o ano que vem, 2021, sem saber como é que vamos estar em relação a toda essa questão da pandemia, eu propus à nossa diretoria, né, a realização de alguns módulos online, e eles aprovaram. Então, dos nossos 17 módulos, né, são 17 disciplinas, a gente vai oferecer aí, acho que 3, né, se não me engano, no formato online, e as outras 14 vão ser presenciais. Por que que eu falei sobre essa questão do depende? Veja bem, no caso da instituição que eu represento, a gente, além de estar dando a formação missiológica, mas nós estamos observando vários fatores naquele aluno, enquanto um candidato para a obra missionária, né? E essas questões, dentre essas questões, algumas delas não são perceptíveis se eu não encontrar com o aluno, se eu não conviver com o aluno, se eu não ouvir esse aluno, se eu não olhar no olho dele, se eu não ver as atitudes dele dentro de sala de aula, se eu não perceber algumas coisas. Então, por isso que, na minha opinião, né, eu respeito os colegas que talvez pensem diferente, uma formação missiológica ou missionária 100% à distância, eu não me sentiria confortável oferecendo esse tipo de treinamento, tá certo? No nosso contexto aqui. Então, eu não sei se eu te respondi, Simone. Ok, isso, respondeu sim. Embora a pergunta ela pareça abrangente, mas dentro do entendimento que todos têm suas percepções, é exatamente isso. A Mônica pontuou, então, a questão de a validade da diversidade de treinamento, porém com suas adaptações para o objetivo, né? O objetivo é tanto a formação missiológica quanto a questão do treinamento do missionário na questão da vivência, da convivência, né? Da questão da proximidade, né? Agora vamos ouvir, então, o irmão Thomas. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Eu entendo, sim, que tem sua viabilidade, diversos os formatos diversos de treinamento que temos. Alguns aspectos centrais que precisamos definir qual é a função do treinamento que oferecemos. Então, se for um treinamento para uma certificação acadêmica, é uma coisa. Se for para um processo de entrada numa agência missionária, é diferente, né? No nosso caso aqui, nós oferecemos o treinamento
preparo missionário para diversas agências que utilizam os nossos serviços. Então, além de uma certificação acadêmica, eu também, como a Mônica, preciso dar um parecer sobre o aluno. Ele é apto ou ele não é apto para o campo missionário e para quais campos também, né? Existem diferenças. Então, onde que ele se encaixaria talvez melhor? E para isso realmente exige uma convivência. Então, eu penso, precisamos definir primeiro qual é a função do nosso treinamento. Existem treinamentos muito simples que exercem a sua função dentro daquela instituição. E tem outros treinamentos extremamente complexos que também podem exercer a sua função. Segundo, perfil dos alunos. Com quais alunos eu estou tratando? São alunos muito jovens ou são alunos já com uma certa rodagem, uma certa maturidade? Então, no nosso caso aqui, o perfil dos alunos, a idade, a faixa etária tem subido muito nos últimos anos. Tanto é que nós temos hoje mais da metade dos nossos alunos casados ou com família. Então, é outro perfil do que um jovem de 18, 19 anos. Então, eu tenho que olhar esse perfil do aluno. Depois, eu tenho que pensar em qual nível educacional eu estou oferecendo esse treinamento. É um treinamento prático, ou é um treinamento em nível de graduação, ou é uma especialização? O que eu almejo com esse treinamento em termos acadêmicos, né? Onde ele se situa? Eu acho que há muita... nem sempre isso é tão claro em alguns treinamentos missionários. E, por fim, dentro da grande variedade de treinamento que nós temos que pensar quais são os elementos centrais que esse treinamento precisa ter para alcançar os seus objetivos. E aí, eu posso oferecer esses elementos em formatos diversos. Eu entendo que alguns elementos centrais de um treinamento missionário, no sentido de preparo para campo, não estou falando somente de uma certificação acadêmica, estou falando de preparo para campo, para envio para campo missionário transcultural, que é diferente também se for plantel de igreja no Sertão Nordestino. Trabalho muito com isso, eu ofereço um treinamento de 3 meses aqui para isso. Eu não preciso, né? Então, alguns elementos que eu considero centrais para treinamento de campo seria a questão da formação de caráter cristão mesmo, desse missionário. Esse elemento precisa estar presente. A questão da vida piedosa, da intimidade com Deus, a gente percebe isso demais como teólogos, pastores, não fazem devocional, não têm vida de oração, isso precisa ser trabalhado. A saúde emocional, e de alguma forma esse elemento tem que aparecer. As bases bíblico-teológicas tem que ter uma base mínima bíblico-teológica, não necessariamente tem que ter um seminário de 5 anos, mas tem que ter bases bíblico-teológicas. Tem que ter uma capacitação missiológica geral, então, conceitos gerais, missiológicos, antropologia, comunicação, dependendo do caso, linguística, etnografia, comunicação transcultural, prática ministerial, a prática, e, por fim, para campos específicos, a capacitação missiológica específica. Então, existem campos muito específicos que, além de uma capacitação geral, talvez ainda exigem uma capacitação bem específica. Tá joia. O irmão Thomas, ele trouxe para nós, então, alguns pontos, né, alguns itens, para que a gente possa observar a questão do treinamento como composição, e já meio que entrou em algumas perguntas ali para frente que o moderador vai fazer, mas aí ele detalha um pouco mais. Agora nós vamos então a Cássia. Boa noite a todos os irmãos. Primeiramente, quero dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês e dizer que eu tenho muito a aprender com vocês e que vocês são pessoas que
eu admiro muito, né, nessa caminhada da educação missiológica. Então, ainda tenho uma trajetória a trilhar e aprender com cada um de vocês. Por isso que é uma gratidão estar aqui. Bom, refletindo sobre essa questão de todos os modelos serem viáveis, eu também tracei uma ideia bem parecida com o que a Mônica e o Thomas disseram, né? Que um modelo viável, ele se torna viável a partir do momento que ele supre alguns requisitos básicos do treinamento, né? Então, os modelos viáveis, eles terão essas características, como o Thomas já apresentou para a gente, né? Fidelidade às escrituras, uma base bíblica, professores qualificados, uma boa compreensão da missiológica, um currículo que vai corresponder às necessidades dessa área missiológica, uma formação integral, a prática, a parceria com a igreja, que são os pontos fundamentais que todo treinamento precisa ter para se tornar um treinamento viável. A Missão Antioquia também trabalha muito a questão que foi levantada também do relacionamento, que é perceber se o candidato tem um caráter cristão transformado, se ele se relaciona bem com as pessoas, bem com a equipe. Então, um treinamento que leve isso em consideração é muito importante, né? E a partir do momento que esse treinamento possui esses requisitos básicos, esses pilares, os modelos e formatos, né, os formatos dele podem ser diferentes, podem ser pensados, mas nunca deve ser se abrir mão desses pontos fundamentais. E unido a isso, o treinamento também se torna viável quando a gente pensa no perfil do candidato e os objetivos da igreja enviadora, né? Então, essas duas questões devem ser levadas em consideração também para entender qual é o treinamento mais viável para um candidato ou para outro. Ok, Cássia. A Cássia, então, ela fez aí uma junção, né, da fala da Mônica, quando Thomas, e alinhou com a dela. Então, a gente percebe que, assim, os coordenadores, aqueles que dirigem os cursos, eles têm a sua percepção a partir dessa prática com os missionários, focando o alvo ao alcançar, né? E aí alinhar aquilo que é viável. Então, assim, a gente fez essa primeira pergunta exatamente para que a gente trouxesse à tona uma geral sobre treinamento, mas nós vamos entrar agora, então, num segundo momento, que seria o diálogo dos irmãos, no qual o Felipe vai ser moderador. Então, nessa segunda fase, o Felipe vai colocar a pergunta, um dos irmãos vai falar e o outro pode pedir o complemento dessa fala e o Felipe vai moderando aí com os irmãos, tá bom? Com você, Felipe. Agora sim, liberou aqui meu microfone. Muito bem, gente. É bom que nós estamos aqui para conversar, essa introdução que nós tivemos. Só para a gente tornar dinâmica aqui a conversa, né? Quem começou falando primeiro foi a Mônica, depois o Thomas e então a Cássia. Eu vou inverter a ordem, vou jogar a pergunta aqui, então, primeiro para a Cássia. Nós temos aqui a primeira pergunta aqui desse momento, né, novo momento, que seria assim: como se escolhe o modelo de treinamento missionário? Imagina que nós estamos aqui numa agência missionária que está iniciando, ou uma igreja, ou alguém que quer iniciar um treinamento missionário ou missiológico, mas por onde ele vai caminhar? Como que ele escolhe o modelo? Qual é a metodologia? Como que ele pode, então, tomar a decisão o que é melhor para ele? Cássia. Refletindo sobre isso, eu acredito que a missão teria que buscar responder as 3 perguntas fundamentais, né? Primeiro, pensar o que é um treinamento missionário, que é exatamente aquilo que se une à primeira pergunta, né? Quais os requisitos básicos, quais os pilares de um bom treinamento missionário, o que ele é, né? Qual é a sua essência? Então, primeiro, precisaria ser colocadas essas bases fundamentais, os pilares de um bom treinamento, estabelecendo o que ele é. E depois deve-se pensar nos objetivos, né? O porquê, né? Eu estou oferecendo esse treinamento, quais meus objetivos, quem eu quero formar por meio desse treinamento. E logo depois, então, após ter uma base do que é o treinamento missionário, o que é essencial, pensar nos objetivos, pensar na motivação, no porquê, aí sim a missão pode chegar no como, né? Que é traçar o método, a forma,
quais os formatos que ele pode utilizar para construir esse treinamento. Então, eu acho que dos caminhos que são possíveis aí para escolher um bom treinamento missionário são esses. O que é, o porquê, os objetivos, e aí sim pensar o como, quais as nossas possibilidades de oferecer esse treinamento. Muito bem, muito obrigado. Mônica e Thomas, vocês têm algo a acrescentar? Gostaria de falar alguma coisa, Mônica? Ô Felipe, você perguntou assim, como é que se escolhe o modelo de treinamento, né? Por onde que a pessoa deve começar? Na verdade, vai depender da finalidade, né, dessa pessoa. Ela quer fazer esse treinamento para quê? Para ampliar a visão missionária na sua igreja local, criar um conselho missionário lá, envolver mais a igreja, ou essa pessoa pretende se preparar para ir para o campo missionário. Esse campo missionário ele é um campo missionário nacional, rural, urbano, transcultural, ou ela pretende ir para fora do Brasil. Essa pessoa talvez um veterano que está fazendo reciclagem. Então, assim, tudo vai depender da prioridade desse aluno, né, da finalidade. E aí, a escolha vai ser feita com base nessa motivação. O que é que a gente pode oferecer enquanto DEMI, né? A gente oferece o quê? Uma lista desses centros de treinamento, que são em torno de 30 aqui no Brasil, né, que a gente descobriu naquela pesquisa que foi feita ano passado, e o formato de funcionamento desses centros de treinamento, como é que funciona, a carga horária, o número de disciplinas ou módulos, né, se é internato ou não, se é feito à distância ou não, e aí essa pessoa vai optar eu acho que assim, nós, enquanto DEMI, somos esse fator catalisador, né, que vai falar, olha, se você quer então cursar, tá aqui, ó, tem essas opções, então veja o que se enquadra melhor no seu perfil e faça a sua opção. É isso. Muito bem, muito bem. Thomas, você tem algo a mais para acrescentar? Olha, Felipe, eu concordo com o que Cássia e Mônica disseram, que, como eu já falei, o perfil, a finalidade vão definir o formato, né? O que eu vou sair um pouquinho da curva, dizendo que nós estamos numa era de transição onde existia o formato de treinamento missionário, né? Um bom treinamento tem que ser assim, ponto. E nós estamos entrando numa era onde os treinamentos estão se tornando muito específicos, para realidades específicas. Hoje nós temos dentro do Brasil excelentes treinamentos para o mundo muçulmano, excelentes treinamentos para hinduísmo, excelentes treinamentos para indígenas, para grupos minoritários, para a Europa, para missões urbanas, e não é tudo a mesma coisa. Então, as agências missionárias, ou muitas igrejas hoje oferecem até treinamento. Eu digo igreja local, não denominações, oferece. Tem que pensar muito bem para que ela quer oferecer e como oferecer com qualidade o que ela quer. Porque o que eu tenho percebido é uma multiplicação de treinamentos, muitas vezes sem esses objetivos muito claros. Simplesmente quero ter um treinamento missionário, mas não há um perfil claro, não há um objetivo claro, e aí sim você vai ter dificuldades de se estabelecer. Então, e para mim, esse é um termo, assim, uma questão central. Definir a finalidade, a finalidade do curso em si mesmo, o que eu quero oferecer com ele, e lembrando, treinamentos missionários não são simples e não são baratos. E nós estamos passando por um processo de profissionalização dos nossos treinamentos missionários, né? E a pandemia só trouxe isso mais. Então, se nós olharmos aqui, todos nós que somos entrevistados, de alguma forma, temos formação não só teológica, mas formação na área pedagógica. Isso antigamente não era tão comum.
Então, os treinamentos missionários estão passando por esse processo de profissionalização. Então, não existe o modelo, eu preciso construir mesmo matriz curricular com essas perguntas que a Cássia fez, e para isso eu preciso da experiência missionária e preciso de profissionais que possam construir matriz curricular e assim por diante. O que não pode ser é que surjam 10, 15 cursos por ano e simplesmente pegamos os mesmos professores e passeamos eles de avião pelo Brasil, por aí afora, para dar as mesmas aulas. Isso aí não faz o mínimo sentido e acho que nós temos que amadurecer aqui como movimento missionário. Nós, na Juvep, decidimos que nós não vamos oferecer nada na área específica para o mundo muçulmano, porque nós entendemos que nós temos um excelente treinamento em São Paulo, temos esse treinamento em Foz do Iguaçu, e não faz sentido a gente multiplicar isso. E eu acho que nós precisamos pensar mais sobre esse nosso perfil e objetivo de treinamento. Respondi de forma um pouquinho fora da curva, mas é a minha opinião sobre o assunto. Ótimo, ótimo. Muito obrigado pela sua contribuição, Thomas. Pelo que eu vejo, então, os três estão aí em sintonia com a resposta, dizendo que se então alguém que está se perguntando qual metodologia ou qual modelo eu devo aplicar para o meu centro de treinamento missionário, isso você tem que primeiro responder qual é o objetivo, qual é o intuito, qual é o alvo que eu tenho para então aí tomar a decisão de qual modelo ou metodologia que você quer aplicar. Muito bem. Então, vamos agora para a próxima pergunta, e eu vou jogar aqui a pergunta para a Mônica. Não, o Thomas, porque o Thomas não começou respondendo. Então, vou lançar aqui para você, Thomas. Quais os reflexos de um treinamento missionário gera na vida do vocacionado, ou seja, aquele que foi treinado, da igreja que o enviou, que está enviando, e também da agência que recebe esse vocacionado. Então, quais são as consequências aí que gera um bom centro de treinamento ou um bom treinamento para a vida do vocacionado, para a igreja e para a agência? Sim, eu entendo que um bom treinamento missionário de campo, eu não estou agora falando de formação missiológica acadêmica apenas, e sim um treinamento para envio para campo. Bom treinamento missionário na vida do vocacionado, ele deve tentar, eu digo tentar de forma proposital, antecipar possíveis dificuldades que esse vocacionado vai viver no campo. Nós não conseguimos resolver todos os problemas de antemão, isso é uma ilusão, é ilusório. Você pode falar o quanto você quiser sobre choque cultural, quando o camarada está lá, ele vai viver e vai ter que se virar lá com o choque cultural. Mas ele vai saber as fases, o que fazer, como lidar. Isso pode lhe dar ferramentas para errar menos. Não é para não errar, mas para errar menos, para não fazer os mesmos problemas. Então, na vida do vocacionado, um bom treinamento antecipa essas questões. E ele não é só transmissão de conteúdo. Isso é muito claro para mim. O treinamento missionário, ele envolve esses aspectos que a Cássia também já falou, a Mônica falou, é olho no olho, é conhecer caráter, é formar conhecer a família, o casamento, os filhos, tudo isso são aspectos, né? Então, ele tem essa integralidade no treinamento, de alguma forma. Só treinamentos em tempo integral podem oferecer isso? Isso é outra questão. Eu acho que não. Acho que existem outras formas de trabalhar essas questões também. Tá? Na vida da igreja, eu entendo que nós, e isso é uma autocrítica, precisamos envolver muito mais a igreja no treinamento missionário. Na verdade, o treinamento missionário deveria começar na igreja local. Eu tenho falado muito isso para pastores. Você que conheceu o candidato está mandando para mim, e não eu conhecer o candidato que você me manda. A gente está terceirizando a responsabilidade aqui. Né? Então, a igreja precisa estar envolvida. Como fazer isso?
como envolvê-la no treinamento missionário básico, inicial, né? E, por fim, a questão da agência. Bem, no meu caso, eu não sou um treinamento denominacional, como, por exemplo, Mônica. Nós prestamos serviço para igrejas, denominações e agências. Então, eu tenho esse desafio também de entender o que cada agência precisa, porque as agências funcionam em formatos diferentes. Então, nós atendemos diversos tipos de agência e aí nós temos essas agências participando em alguns momentos na vida aqui do treinamento, onde a gente pode dar este feedback de acordo também com o perfil da agência. E tudo isso, de novo, exige uma certa profissionalização e estruturação de um centro de treinamento. Não dá para fazer isso de qualquer jeito, não. Muito bem, obrigado, Thomas, pela sua contribuição. Eu vou jogar, então, agora a pergunta para a Mônica. Mônica, como que você vê aí o reflexo do treinamento missionário na vida do vocacionado da igreja e da agência? Bom, Felipe, na verdade, tipo, eu assino embaixo de tudo que o Thomas falou, né? Ele está certíssimo. Eu tive o prazer de revisar o texto, um dos textos que vai sair na próxima Capacitando, né? Deus quiser, Capacitando 2020 sai, né, Simone? Vai. Que foi o texto da Vilsa. A Vilsa está por aí, né? E ela traz justamente um desses tópicos no artigo dela. Gente, o treinamento começa... Eita, peraí, porque tem, né? Alguma coisa acontecendo aqui. O treinamento começa exatamente... O treinamento não. O missionário, ele começa... Espera aí um pouquinho, gente. Está complicado. Isso é fazer ao vivo, gente. É assim mesmo. Porque fique em paz, Mônica. Qualquer coisa, a gente joga a bola para a Cássia aqui. Ela está pronta para chutar para o gol. Então, você faz esse favor? Passa para a Cássia e eu já volto. Vamos lá, Cássia. O que você acha? Quais são os reflexos aí no vocacionado, na igreja e na agência? Bom, na vida do vocacionado, a gente percebe que são reflexos, assim, muito maravilhosos, né? Muito profundos, esse tempo de treinamento. A gente vê que o vocacionado, ainda que, é claro, né? A ideia de treinamento já é um conceito de não criar algo que ele não tenha, né? Mas potencializar aquilo que o candidato já tem, né? A gente pensa que o vocacionado já tem uma vida cristã, já tem um amor pela palavra, um amor pela obra, dons do Espírito Santo, e no treinamento, então, ele vai crescer, aprimorar, potencializar, né? Então, dentro dessa perspectiva, que a gente não transforma algo que ele não tenha, né? Se ele não tem uma vida cristã, não dá para ser aperfeiçoado. Mas quando a gente percebe que a gente treina um vocacionado, ele consegue aplicar mais todo o conhecimento na sua vida cristã e na sua missão. Ele cresce no conhecimento de si mesmo, que é muito importante, inclusive, para viver a missão de Deus. Ele cresce no conhecimento de Deus, na consciência que ele tem da dependência de Deus, porque ele vai aprender mais sobre quem Deus é, e assim ele se entende mais como um missionário dependente de Deus, né? Ele também vai crescer numa vida de oração, quando o treinamento vem, então, incentivando isso em uma teologia, em uma missiologia que ora, que busca Deus. Ele vai ampliar uma convicção do chamado divino para proclamar sobre Cristo entre as nações. Então, ele pode chegar já com algum tipo de convicção, mas durante o treinamento ele sai com uma convicção muito mais profunda de quem Cristo é, por que ele deve ser conhecido entre os povos. Ele sai com aquela convicção do chamado. E isso traz, então, para ele mais efetividade no seu ministério e sabedoria para lidar com as dificuldades do contexto transcultural, né? Então, ele gera mais sabedoria e mais efetividade. Quanto à igreja,
o candidato ele se torna também mais efetivo às necessidades da igreja local, ele se torna um missionário aperfeiçoado no conhecimento da palavra, no conhecimento da missão, e eu achei muito interessante, né, o que o Thomas pontuou sobre esse envolvimento maior com a igreja, na formação do candidato. Isso é muito importante, especialmente se a gente está falando de modelos cada vez mais ou híbridos, né, ou que vêm com o EAD mais presencial, ou que são ainda mais próximos do EAD. A igreja precisa realmente entender que o papel dela, né, é fundamental, e se o treinamento é cada vez mais à distância, mais ainda esse acompanhamento da prática da vida cristã é feito pela igreja, né? E quanto à agência, é um missionário bem orientado, que vai facilitar a sua vivência no campo, os desafios que ele terá, e também é um missionário que permanece, né? Quando a gente é treinado, a gente entende que a missão é para a glória de Deus, independente do número de quantidades de conversão, né? É o que faz com que o missionário permaneça no campo, é a consciência de que ele está ali para glorificar a Deus, para torná-lo conhecido, e que os frutos vêm do Senhor. Então, com essa consciência, os missionários, eles são missionários que permanecem. Isso é muito importante para a agência, né? Missionários que permanecem, que seguem em frente nessa missão que Deus deu a eles. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Cássia. Mônica, você está de volta aí. Então, estou de volta. Veja bem, gostei muito da palavra da Cássia, principalmente porque pelo destaque que ela deu a toda essa questão. Existem 2 livros escritos por autores nacionais, um deles é do Oswaldo Prado, que chama Do Chamado ao Campo. Se você não tem, ou não leu, ou não está na sua biblioteca, providencie. Foi feita uma nova edição recentemente. Então, o título já fala por si, né? Do Chamado ao Campo. E o segundo livro, que é de uma outra autora, que é a Raquel Elana, missionária da JAMI, da Junta Administrativa de Missões da Convenção Batista Nacional, ela vai falar nesse livro sobre a fase do pré-campo, do campo e do pós-campo também, né? Então, o que acontece? A gente vai, mais ou menos aí uns 30 anos atrás, né, a gente vivia um modelo missionário, né, que hoje ele está bem diferente, né? Aliás, há 30 anos atrás ele era do jeito, há 20 anos ele já começou a mudar, de 10 anos para cá a coisa ficou galopante, né? E dentro daquilo que a Cássia estava comentando, que ela falou da questão do retorno, o que acontece, gente? É notório. Todas as agências missionárias, sejam elas denominacionais ou não, nós temos aí o pessoal da Junta de Missões Mundiais, né? Veja bem, é notório que quanto menos preparado o missionário, maior o índice de retorno precoce do campo. Qual que é a finalidade? Eu no caso, estou envolvida com treinamento missionário e com a agência missionária também. Então, qual que é o nosso objetivo na PMT? Nosso objetivo é que os missionários vão e fiquem lá, né? Então, temos missionários que estão há 20 anos no mesmo campo, missionários que estão há 30 anos no mesmo campo, temos missionários que passaram 3 anos no campo, voltaram, renovaram o projeto, foram para outro campo, de acordo com o perfil de cada um, né? Não estou dizendo que a pessoa tem que ficar no mesmo lugar o resto da vida. É claro que se você for trabalhar com tradução da Bíblia, a Raquel Alcântara está aí, do além, você vai ter que dedicar, tipo, 20 ou 30 anos trabalhando no mesmo lugar, com o mesmo povo, com a mesma língua, etc. Né? Agora, falando de uma maneira mais genérica. O objetivo é que eles vão e fiquem. Né? Eles vão enfrentar choque cultural, vão, uns em maior instância, outros em menor instância. Né? Agora, o que eu tenho visto, e assim, eu não sei se vocês têm percebido isso, é até interessante, né? Porque nos tempos agora, bem recentes agora, nesse 2020, 19, 18 para cá, eu tenho visto alguns missionários, não sei se eu posso dizer muitos, eu acho que sim, muitos missionários, que estão sendo enviados para os campos pelas suas igrejas locais sem passar por nenhum tipo de treinamento. Gente, isso é muito perigoso. Isso é perigosíssimo. Assim, a gente herdou aí, né, 2 casos
que foram caóticos, né? A igreja local, não sei por que Cargas d'Água está se achando, como dizer assim, está se achando no dever, não sei, né, de enviar os missionários para campos transculturais. Eu estou falando aqui de campos transculturais, viu, gente? Campos, inclusive, delicados, campos complexos, e eles estão mandando o povo para lá, sem fazer um curso de teologia, sem fazer um curso de missiologia. Vai! Ah, Deus me chamou, eu amo aquele povo, eu quero ir para lá. Então, assim, em primeiro lugar, é quase certeza, né? É claro que eu não posso passar por cima da soberania de Deus, e ele pode fazer o que ele quiser e mudar situações, mas, assim, é quase certeza que esse missionário vai sofrer, a família dele vai sofrer pra caramba, o campo em que ele vai atuar vai sofrer, porque, imagina, e a igreja local também, né? Então, a gente precisa, de acordo com a esfera de influência de cada um de nós aqui, incentivar e encorajar os nossos irmãos, nossos colegas, a que, antes de enviarem essas pessoas, procurem um treinamento adequado para aquele caso, para aquele perfil, né? Vamos procurar um treinamento para que essa pessoa, puxa vida, ela já está com o chamado, ela está dedicando o seu tempo, os seus talentos, a sua vida indo para o campo. Então, vamos direito, né, gente? Vamos para poder... Inclusive, pesquisas, né? Agora, faz uma semana, o doutor David Barrett, né, fez uma conferência da equipe do Johnson, do Patrick Johnstone, né, que são as pessoas que têm os dados mais atualizados no mundo em relação a todas as áreas de missões, né? Então, assim, o retorno precoce, eu estou falando precoce, do campo, ele está diretamente vinculado a um preparo inadequado, né? Então, isso aí não tem como negar, as estatísticas estão aí, e é isso. Acho que, para não ficar repetindo o que já foi falado. Muito bem, muito obrigado. Realmente aqui fica um ponto de atenção e até uma pergunta jogada no ar aí, como nós que estamos na área de centro de treinamento podemos nos aproximar mais das igrejas locais e viabilizar esse treinamento, né? Ter esse vínculo que seja algo mútuo, né? Que nós sirvamos a igreja e a igreja está junto com a gente, né? Porque o Senhor que chamou a cada um de nós, cada um tem o seu papel dentro do corpo de Cristo. Queridos, nós vamos para uma rápida, um jabá aqui, ou uma propaganda do Denis, mas antes eu só quero dizer o seguinte, vocês que estão aqui nos assistindo, eu vi que duas pessoas mandaram perguntas, a Patrícia e a Jéssica, e eu quero incentivar, os demais podem mandar as suas perguntas, não sei se vamos conseguir responder todas, mas no final a gente tenta aí de perguntas rápidas, jogar para um deles responderem aí as suas dúvidas, tá bom? Então, tá contigo, Simone. Então, esse bloco, ele trouxe para a gente, e a discussão foi em torno disso mesmo, que o treinamento missionário, né, ele não é algo tão simples, né? Ele tem as suas linhas de reflexo que, no mínimo, para o vocacionado, para o campo, para a igreja e para a organização enviadora, né? Então, pensar num treinamento não é uma coisa tão simplória de se pensar numa grade curricular, né? Nas disciplinas, ou como o irmão Thomas falou, chamar pessoas que falam a mesma disciplina em vários centros também, né? A outra coisa que trouxe para nós aqui é o rompimento do que era convencional de treinamento missiológico, né? Se antes existia um padrão que foi organizado e que valeu por muito tempo, agora ele vem sendo fragmentado e com especializações, como todas as áreas da vida. Se a gente for para a área da medicina, é a mesma coisa, né? Antes nós tínhamos cardiologista, agora você tem cardiologista pediátrico, cardiologista da terceira idade, cardiologista cirurgião, e aí vai, né? Na área missiológica, a mesma coisa. Então, o treinamento missiológico, ele traz essa composição
social e filosófica que a gente tem contemporânea também, né? Então, as organizações, os centros de treinamento, eles podem pensar nisso. E por conta disso, porque o reflexo do treinamento, ele aborda vários setores, nós temos que apresentar aos irmãos o DEMI, que eu vou apresentar aqui a nossa tela. Os irmãos estão vendo? Sim. Sim. Então, o DEMI é o Departamento de Educação Missiológica, que veio oriundo da APMB, Associação de Professores de Missões do Brasil, que antes era uma instituição de pessoa jurídica que cuidava, então, dos professores e das escolas. Agora, dentro da MTB, ela passa também a dar apoio, assessoria e atividades para as organizações também filiadas à MTB, né? E as igrejas também. Então, esse universo que gira em torno do preparo missionário para alcançar um alvo no campo, ele tem algumas atividades dentro do DEMI. Estamos ainda numa construção desse departamento, mas já estamos avançando com algumas atividades. A nossa história, então, é que dentro do DEMI, nós temos essa herança da APMB que foi gerada lá em 1983, com a formação de um conceito de treinamento missiológico e que agora vem tendo as suas transformações ou as suas adaptações, e por isso que nós estamos promovendo esse trabalho para que a gente caminhe em conjunto. Quais são as atividades do DEMI, né? Mapeamento do treinamento missiológico no Brasil, promover consultoria, direcionamento às escolas e organizações, e formação de professores de missões na formação holística de missionários brasileiros, primando pela excelência e renovação contínua, né? Tem se discutido muito a questão da formação dos professores, porque a gente sabe que a maioria dos professores de missões, muito conhecidos no Brasil, eles já têm uma caminhada de vários anos e logo eles têm que passar o bastão. E nessa questão de passar o bastão, qual será a formação de novos professores? Qual é o perfil desses novos professores, né? Com experiência de campo, com experiência acadêmica, com formação adequada. Então, essa apresentação que a gente gostaria de colocar para que os irmãos saibam que existe um setor que está alinhando a questão da formação de treinamento e poder dar assessoria. Então, agora nós vamos continuar, então, com mais um bloco de perguntas e moderação com o Felipe. Muito bem, gente. Nós já chegamos a uns 40 minutos da nossa live. Por isso, eu vou pedir uma licença para os nossos convidados. Nós temos mais 3 perguntas para fazer. E como são 3 convidados, eu vou direcionar uma pergunta para cada um de vocês, tá? Ao invés de os 3 responderem cada uma dessas perguntas, eu vou direcionar uma só para cada um de vocês. E vou dar, então, a possibilidade de vocês aí decidirem qual pergunta você gostaria de responder. Óbvio, se você tiver algo assim muito, muito relevante para agregar a resposta do colega, você sinta-se à vontade. Eu só vou pedir que você atenha aí, assim, ser breve, para que a gente não delongue demasiado. E também, novamente dizer aqui, queridos, vocês que estão participando aí da live, quer fazer uma pergunta, um comentário, fica à vontade, o chat está aí, pode mandar sua pergunta e no final a gente tenta aí responder para todos vocês, tá? Muito bem, então a próxima pergunta que nós temos aqui é: o que vocês vislumbram nessa mudança brusca social para o treinamento missionário? Ou seja, por causa da pandemia, tudo que nós estamos vivendo aí na mudança da sociedade, o que isso tem afetado o treinamento missionário hoje e para o futuro também. Então, eu jogo aí a pergunta para os 3
fica à vontade. Quem é que gostaria de responder esta pergunta? Thomas, Mônica ou Cássia? Eu respondo essa porque as outras duas eu não sei a resposta. Esperto foi o Thomas. Não, essa é difícil, mas eu vislumbro algumas questões que até já nas minhas falas acho que já transpareceu. Vejo que nós passamos por um período de muitos cursos de treinamento missionário novos que foram fundados nos últimos 10 anos. Não sei, Felipe, se você lembra dos dados da pesquisa, mas a idade de muitos cursos era recente, 5 anos, 4 anos, quase, não lembro, 1/3 dos cursos. Então, houve uma proliferação de treinamentos missionários, assim como também houve uma proliferação de seminários no Brasil. Só em João Pessoa, 33 seminários, só para ter uma ideia. Isso é bom, democratizou o acesso ao ensino teológico missiológico. Mas eu vislumbro que nós vamos cada vez mais ter o desafio de ter um controle de qualidade. Como nós não temos um reconhecimento de nenhuma entidade dos nossos treinamentos missionários, isso não existe no Brasil, em outros países existe, nós não conseguimos isso. Nós temos treinamentos excelentes e péssimos, infelizmente. E para o candidato é muito difícil enxergar isso, porque ele não tem o know-how necessário para discernir o que é um bom treinamento e o que não é um bom treinamento. Então, aqui eu vejo um desafio muito grande para nós, centros de treinamento, que envolve, por exemplo, reconhecimento de disciplinas de outros cursos. Mônica, nós estamos exatamente nisso, na parceria dos indígenas, que a gente está justamente nessa questão, uma parceria entre a Juvep e a PMT, onde a gente está discutindo aqui internamente. Como eu conheço o curso lá, então fica um pouco mais fácil, mas vem pessoas de outros treinamentos que eu nunca ouvi falar, que eu olho lá e eu não sei o que é dado. Então, esse controle de qualidade, o reconhecimento transversal, de uma entidade para outra dos cursos, vai ser um desafio. Por outro lado, eu vislumbro também uma flexibilização muito grande dos treinamentos, cada vez mais, como uma caixa de Lego, onde várias peças são oferecidas ao candidato e ele, no final, vai montar essas peças conforme a sua história de vida que ele tem, até completar, então, um treinamento. De novo, o desafio vai ser controlar isso, ter qualidade nisso, Mas esse é um desafio, essa caixinha de Lego. O que nem todo mundo precisa de tudo, então o que oferecer e como orientar esse aluno, esse vocacionado, para escolher as peças certas. Para isso, nós também vamos passar por um processo intenso de especialização dos treinamentos missionários. Eles vão ter perfis mais claros, eles precisam ter perfis mais claros para o que eles existem. Vai precisar de parcerias, e elas já estão surgindo, entre treinamentos especializados e treinamentos mais gerais, e uma profissionalização no gerenciamento, na direção dos nossos treinamentos. Não acho que vai ser tudo EAD daqui para frente, agora simplesmente não existe mais nada, só EAD. Não acho. Eu acho que EAD vai se fixar como uma metodologia, entre outras, que bem aproveitado vai ser uma bênção, mas eu acho que não é nem 8 nem 80. Vai ser uma metodologia, entre outras.
Muito bem, ótimo. Obrigado, Thomas. É difícil falar do futuro, né? Nós não temos uma bola de cristal, não somos, é, é, não temos visões proféticas do futuro. Nós analisamos um pouco o contexto, olhando para trás, né? Mas eu estou de acordo aí com o Thomas. Mônica e Cássia, vocês teriam algo assim para acrescentar a mais do que o Thomas falou, ou está bem assim a resposta? Achei. Tá Pode bem. falar, Mônica. Não, eu assino embaixo, é isso aí mesmo. Ok. Cássia, quer falar alguma coisa? Eu também concordo plenamente com isso, né? Com as palavras dele. E a gente precisa vislumbrar dentro dessa ideia, né? De que na questão de AD a gente não deve ser nem 8 nem 80, né? Mas entender como a gente deve utilizar esses formatos de uma maneira positiva, né? E aí, a partir disso, usando de uma maneira positiva esses formatos, a gente pode perceber que podemos vislumbrar com essa mudança social uma oportunidade de alcançar mais vocacionados, né? Um diálogo com essa nova geração, uma possibilidade de até mesmo as agências se atualizarem dentro de um contexto atual tecnológico, eu digo por nós, né, que estamos passando pela primeira vez para um período, não a formação inteira, mas um período em EAD, então tem sido uma oportunidade para nós nos atualizarmos, né, como agência e como escola também, né, então a gente consegue também vislumbrar dentro de ensino de qualidade, vislumbrar coisas positivas, coisas boas, além de todos os desafios também que virão, né. Muito bem. Gente, eu não sou convidado para falar, só sou moderador, mas eu gosto, sim, é porque o Thomas comentou da pesquisa, gosto muito de pesquisa, né? Eu sou também membro do departamento de pesquisa da MTB, então sou suspeito. Mas dentro dessas pesquisas, nós vimos que, sim, o Bertil Ekstrom mesmo diz que de 1900 a 1950, o movimento missionário foi dividido aí como principal protagonista as agências denominacionais. De 1950 até quando ele escreveu a dissertação dele na década de 90, ele disse que quem eram os protagonistas eram as agências interdenominacionais. O que Bertil Ekstrom não viu na década de 90, óbvio, porque ele escreveu na década de 80 para 90, é que a partir dos anos 2000 eu vejo que daqui para frente nós temos aí um conjunto de agências denominacionais e interdenominacionais em conjunto. E o que nós temos que ver, e o que o Thomas falou muito bem várias vezes, e eu quero aqui frisar, são essas parcerias estratégicas, porque nenhum de nós consegue atingir a tudo, a abranger todos os ensinamentos, a falar de tudo ao mesmo tempo, porque se nós tentássemos fazer tudo, no final não faríamos nada com qualidade. Então, o melhor é essas parcerias estratégicas. Então, eu acredito que vejo esse caminho que o Thomas comentou para o futuro. Bom, agora vamos para a próxima pergunta aqui, que diz assim: e como vocês avaliam a questão geracional no mesmo treinamento, sobre o treinamento missionário? Como você vê essa questão de gerações? Quando a gente pensa em metodologias, tempo, teve até uma pergunta aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, acho que foi a Patrícia que falou, isso mesmo, a Patrícia fez uma pergunta: como vocês avaliam a questão do tempo de treinamento, principalmente com as novas gerações? Eu acho que a gente consegue combar aqui as duas perguntas. Então, como que tem a ver aí as novas gerações com treinamento, como que a gente pode fazer? Bom, aí eu jogo a pergunta ou para a Mônica ou para a Cássia. Você quer responder, Cássia, ou eu posso responder o qual? Posso tentar responder. Então vai. Nada melhor que alguém da nova geração, né, Cássia? Pois é. Vocari. Bom, dentro dessa questão geracional, eu fiquei pensando em duas áreas, né? Primeiro, entre a equipe da missão, né? Aqueles que estão ali trabalhando na construção dos cursos, que fazem parte da missão, e os alunos que têm chegado de uma nova geração, de uma nova perspectiva, né? Até mesmo quanto à área de ensino. E pensando sobre isso, incluindo já até mesmo a questão do tempo, eu acho que o desafio é encontrar o equilíbrio entre a tradição e a inovação, e não nos perdermos nesse equilíbrio, não nos fechando numa tradição de
na tradição de um modelo de treinamento que se feche em si mesmo, e nem também buscando inovar de tal forma que vamos perder a essência, vamos perder os princípios fundamentais. Eu acho que a grande questão é encontrar esse equilíbrio entre tradição e inovação, então aprender a se contextualizar sem abrir mão da essência. E na questão do tempo, né, eu acho que ambos têm a aprender das gerações, né? A nova geração, que é tão imediatista, que quer tudo de uma forma tão rápida, precisa aprender que Deus, biblicamente, prepara por meio do tempo, capacita, né, o seu povo por meio do tempo, amadurece com o tempo, né? Então, é bênção nós mantermos um tempo estratégico, um tempo bom de treinamento para que a nova geração entenda isso. Ao mesmo tempo que a gente tem que se contextualizar de alguma forma ao período que estamos vivendo da história e inovar e talvez pensar se há possibilidade de diminuirmos o treinamento, o tempo de treinamento ou não, se isso é viável, se isso não vai fazer a gente perder a nossa essência. Então, eu acho que esse equilíbrio entre a tradição e a inovação é o grande desafio que tem quanto aos conflitos geracionais. E outra perspectiva que eu pensei é de dentro da sala de aula, né? Quando a gente tem alunos de gerações diferentes juntos se formando, né? Que é um caso que a gente também tem, né? Temos alunos, não no curso de missões, mas no curso de teologia, por exemplo, de 17, 18 anos, enquanto também temos alunos já com 40, 50 anos, né? Esses trabalhos, esses conflitos geracionais, aliás, dentro da sala de aula também são desafios, e pensando até mesmo na questão EAD, né? Como a gente vai conseguir abranger as gerações passadas, em ter um curso EAD que eles consigam se adaptar bem, né? Ao mesmo tempo, bem inovado, para que as novas gerações consigam dialogar. E em sala de aula em si, a gente vê que é positivo de alguma forma, porque o mais velho pode ensinar sabedoria, prudência, paciência, enquanto o mais novo pode inspirar também os candidatos mais velhos, quem sabe com a sua coragem, com a sua determinação, né, em viver a missão de Deus. Muito bem, Você me permite aqui, Felipe? Sim, lógico, Mônica, por favor. Só para ilustrar isso que a Cássia acabou de falar, que é isso mesmo, ainda no texto que eu tive o prazer de ler hoje, a Vilsa traz para a gente a imagem falando sobre Jesus como exemplo de treinamento missionário, né? Preparem-se para ler a próxima edição da Capacitando, está sensacional. O que acontece? Na questão agrícola, por exemplo, quando você vai colocar o animal de carga, o animal não é de carga, de tensão que fala, né? Para poder girar o arado lá, sempre o fazendeiro ele vai pegar um boi velho e um boi novo. Ele vai colocar os dois na mesma canga, no mesmo jugo, certo? E ela traz esse exemplo lá. Então, porque o boi velho ele tem a experiência e o boi novo ele tem o vigor, ele tem né? Então, isso vai trazer o equilíbrio e vai fazer com que o trabalho ali funcione bem. E da mesma forma, quando a gente olha, né, no Novo Testamento, o que Paulo fez, né, com Tito, com João Marcos, né, com quem mais? Com Timóteo, né, especialmente tal. Então, esse equilíbrio é fundamental. Eu acho que não dá para ficar só de um lado nem só do outro, tem que ter mesmo, ali a junção. E a gente vai ter que ter muita sabedoria dentro do centro de treinamento para trazer esse equilíbrio de maneira que nem um lado nem o outro lado fique acuado, se sentir acuado, né? E, de fato, o equilíbrio dos dois lados. Obrigada. Exato. E nós cremos que Deus chama pessoas de qualquer idade, qualquer transfundo, e todos eles têm um papel importante. Eu mesmo, como jovem, eu sempre fui mentoreado, né, até que usaram o termo aqui, por pessoas mais velhas, e eu agradeço muito. Eu acho que um dos maiores erros dos jovens hoje é querer conquistar o mundo, fazer tudo sozinho, não ouvir o mais velho, não ouvir a sabedoria, e por isso muitos erram no meio do caminho. E isso também se aplica para questões missionárias. Bom, o Thomas tem algo aí para acrescentar, né, Thomas? Então, por favor, pode falar.
Eu concordo sobre mentoria. Nós temos aqui a Bárbara e a Bernadette, conselheiras. Eu sou tão grato por elas. E elas são sábias também na maneira como dão as suas contribuições. Mas queria falar sobre tempo de treinamento. O que eu tenho percebido é que nós que oferecemos treinamento sempre queremos um tempo mais longo, porque a gente sabe da necessidade do treinamento e a diferença que ele causa no campo, né? Para o candidato que chega ao campo, um treinamento sólido, ele faz toda a diferença. Mas o jovem, ele muitas vezes não entende isso. Então, o caminho que nós escolhemos aqui, em vez de falar, olha, você tem que ficar 3 anos, fazer seminário, depois mais 1 ano, especialização em missões, aí ele faz as contas, 4 anos não vou ficar. O que a gente faz? Projeto de curto prazo. Joga ele no campo para um projeto de curto prazo, para trabalhar junto com um missionário experiente. Bota ele lá 6 meses, no meio de uma tribo indígena lá, que ele não entende nada. Bota ele lá 1 ano para apoiar no rancho cigano. Não precisa ir lá para a Síria, num campo de refugiados. Ele vai implorar por treinamento depois. Meu irmão, é impressionante como muda a cabeça desse vocacional. É impressionante. Eles voltam e querem fazer mais treinamento do que a gente oferece. A gente fala, não, agora tá bom, agora vamos para campo de novo. Então, eu acho que às vezes, em vez de ficar insistindo, a gente pode oferecer projetos de curto prazo, bem acompanhados, onde eles têm uma experiência transcultural, e aí eles vão sentir a necessidade de treinamento, vão fazer com gosto e com um aproveitamento muito maior, normalmente. Porque eles sabem que eles não estão estudando simplesmente alguma teoria, eles sabem que eles precisam daquilo para a sua vida missionária. Então, eu queria incentivar muito jovens que têm essa ânsia de chegar ao campo, de oferecermos, então, essa oportunidade a eles. Agora tem que ser bem treinado, bem acompanhado, tem que ser com alguém que realmente acompanha para não fazerem besteira lá no campo. E realmente depois eles vão desejar treinamentos mais profundos. Muito boa colocação, Thomas. Isso é tão bom que ajuda também a igreja local que está investindo nele, né? Porque às vezes até a igreja tem esse imediatismo, não é só o candidato. Porque está investindo dinheiro, a pessoa está estudando e na cabeça da igreja, do líder, está pensando já, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você pregou? Não, você está aí treinando 1, 2, 3, 4 anos, mas e o tempo urge, né? Isso em algumas lideranças. Então ajuda até esse período de um curto prazo, até para identificar os seus erros, aquilo que precisa melhorar até. Muito bem. Agora, a Mônica falou tanto sobre a revista Capacitando, que ela já fez a propaganda para nós, é bom demais. E isso é tão bom, porque a pessoa, quando faz a propaganda assim, sem a gente ter pedido, é porque o negócio é bom, porque o negócio é bom mesmo. Então, eu quero jogar a bola para a Simone, que vai falar exatamente sobre a revista Capacitando. Só um minutinho aí, Felipe. Eu queria dizer para o Thomas, viu, Thomas, que eu vou copiar a sua ideia, achei sensacional. Eu vou pegar umas peças raras que a gente tem lá no nosso meio aqui e vou mandar para a tribo, ficar 6 meses lá sem treinamento nenhum, para ver se essa pessoa não vai voltar implorando. Adorei, adorei. Vamos lá, eu vou passar aqui o nosso material sobre a revista Capacitando, que a Mônica mencionou, né? Então, assim, pensando assim em tantos temas que foram abordados nesse diálogo, eu anotei aqui uma porção deles, né? A competência de cada um na questão do preparo missionário, né? Porque foi falado da igreja, foi falado do curso, do objetivo do curso, da organização, para onde a organização quer mandar, ou seja, as competências de cada um. Esse diálogo todo falado sobre o rompimento do que era a tradição com a atualização,
mas não uma atualização desenfreada do EAD, por exemplo, né, que foi mencionado. Se a gente fosse abordar na última, nós abordamos sobre essa questão de tecnologia e EAD, e foi um assunto assim um pouco resistente para muitas pessoas ali. Agora, se a gente abordar numa próxima consulta, ela já vai ter um pouco mais de familiaridade para discutir essa abordagem, né? Então, todos esses temas, eles podem também ser colocados em artigos. E o DEMI, ele tem uma revista que chama Capacitando, também herança da APMB, que ele sai agora em formato virtual, né? Os irmãos estão vendo aí. Ele sai um compilado de artigos com temas relacionados à educação missiológica, treinamento, também pode reunir trabalhos acadêmicos. É só vocês enviarem os arquivos para o e-mail do DEMI, né? E a Mônica está sempre relembrando o pessoal, nós estamos reunindo esses artigos. Vai sair agora o nosso de 2020, no início do ano, devido às nossas dificuldades assim de operacionalização também nessas demandas, né? E nós temos também, para os irmãos saberem, um outro veículo de discussão e de diálogo sobre os temas, que é a consulta anual do DEMI, realizada geralmente no mês de setembro, e a nossa consulta do ano de 2020, ela foi transferida para 2021, porque, segundo a ideia dos irmãos na consulta, nós vamos juntá-la com o CBM, né? Então, nós vamos fazer no domingo anterior à noite do CBM e vamos realizá-la na segunda de manhã, na segunda tarde do 24 e 25 de outubro de 2021. Já vai ser lançado em janeiro o tema, as inscrições para os irmãos escolherem também. E também o DEMI ele vai proporcionar as consultas regionais, onde as organizações de cada região do Brasil podem organizar uma consulta com o apoio do DEMI. Então, são duas ferramentas para continuidade de diálogo sobre essas questões de treinamento de educação missiológica. E nós temos também algumas perguntas que foram colocadas aqui, que elas falam a questão de formatos mesmo, de treinamento, não apenas do tempo, mas de formato. Por exemplo, se é viável a questão de um treinamento noturno, onde a pessoa trabalha o dia, né? A outra foi a questão profissional, né? Se você vai ao campo como um profissional, qual treinamento? Todos esses temas de questão de formato parados para a próxima live, que será em fevereiro, né? Nós teremos esse próximo encontro aqui no mês de final de fevereiro, que nós vamos preparar. E nós temos, então, agora a nossa última pergunta para os nossos convidados, onde eles vão poder responder e, ao mesmo tempo, eles já podem dar uma palavra de despedida a todos do grupo, tá bom? Então, a nossa pergunta seria assim: diante de tudo isso que nós falamos aqui, como você orientaria uma pessoa que busca um treinamento mais adequado? Então, ela chega para você e diz assim: olha, eu quero ir para um campo missionário, né? Eu tenho chamado, uma vocação. Como você orientaria? Porque, como nós vimos, muitas vezes a igreja terceiriza para a agência, né? A igreja ela não tem a propriedade de um caminho de preparo, então ela manda para a agência e espera que a agência delimite o caminho. Muitas vezes ela espera que o seminário delimite o caminho, né? Então, já falei aqui das competências, mas se alguém chegar para você enquanto coordenador de um curso, né? E ela diz assim: eu sou um vocacionado, eu tenho um chamado de Deus, eu quero ter um treinamento. Como você orientaria essa pessoa? E já vai se despedindo aqui dos seus parceiros de diálogo, tá bom? Com Thomas.
Senhoras primeiro, mas tudo bem. Então, vamos, você quer as senhoras? Vamos então. Quem das senhoras querem falar primeiro? Cássia? Posso falar. Bom, eu acho que o que eu orientaria para buscar um treinamento mais adequado seria, primeiramente, identificar, né, conhecer as instituições que sejam sérias, comprometidas, que mantenham os princípios fundamentais de um treinamento, e que ele deve pensar nos seus objetivos, juntamente com a sua igreja, né? Quais os seus objetivos? Que tipo de obreiro ele quer ser no campo? Ele quer ser um obreiro preparado para pregar o evangelho, para fazer uma boa apologética, para discipular pessoas, para se relacionar com o nativo, para plantar igrejas, para ter uma contextualização equilibrada. Então, entender quais os objetivos, que tipo de obreiro ele quer ser, para que ele possa entender que, para isso, ele necessita de um treinamento específico. Também perguntaria se ele tem já um campo específico ou não, como foi falado aqui no decorrer da nossa live, a gente já tem treinamentos que estão ficando cada vez mais específicos, né? Que possam aplicar diretamente o conhecimento dentro desse perfil do candidato e dentro desse objetivo do candidato, aonde ele quer chegar, aonde ele quer cumprir a sua missão. E deixando, então, uma palavra final aqui, eu quero agradecer novamente. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Como eu falei, me proporciona um grande aprendizado e, novamente, reitero que cada um de vocês são uma inspiração para mim nessa caminhada, nessa jornada. E o que eu poderia dizer é que a gente sabe que trabalhar com treinamento muitas vezes é andar na contramão do nosso tempo, do nosso mundo, que tem buscado outras coisas, que tem sido imediatista, mas que esse é o chamado que Deus tem para nós e que, com certeza, quando nos dedicamos a esse chamado, são grandiosos os frutos. Ainda que a gente os veja ou não, eles são grandiosos, então que Deus possa nos fortalecer, ainda que mudando de formato, ainda que trabalhando em cima de um curso mais contextualizado ao nosso tempo, que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa nos dar graça para que no ano de 2021 a gente continue firmes e mesmo que andando na contramão do mundo, a gente possa mostrar a verdade do Evangelho, a verdade da palavra, né? Muito obrigada, Cássia. Deus abençoe vocês na Antioquia, né, no treinamento. E continuamos o diálogo por aqui pelos nossos veículos, tá bom? A Mônica. Amém. Bom, é o seguinte, se o candidato interessado, ele falar assim para mim, eu quero ter uma experiência missionária, eu não sei muito bem o que eu quero, eu vou mandar ele procurar o pastor Siung para fazer aquela viagem da Missão Servos lá no começo do ano, sempre aí, né, ficar lá um tempo e tal. O cara falar assim, olha, eu quero trabalhar com sertanejo, com ribeirinho, com cigano, vai para a Juvep, tem, né? Eu quero trabalhar com tradução da Bíblia, vai para além, entendeu? Então, assim, algumas questões são bem fáceis de resolver, né? A gente precisa, como foi dito aí, né, conhecer, né, todos esses centros de treinamento, né, como eu disse, são em torno de 30, que são conhecidos, são sérios, né, já estão um bom tempo de caminhada, e de acordo com a pessoa, essa semana mesmo eu recebi uma ligação da Márcia Tochas, né, semana passada, eu acho. Ela estava com um casal lá na Antioquia, fazendo curso lá com eles, mas esse casal é um casal da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eles querem trabalhar no interior, plantando igreja em locais remotos, assim, no interior do Brasil e tal. Então, na hora, ela falou comigo, falou, Junta de Missões Nacionais da IPB, né? E aí já botamos o casal em contato com o pessoal da junta, e aí é assim que a gente vai fazendo por aí. Quero ser piloto missionário, Asa de Socorro, meu filho. Tem outro não, mecânico também, né? Técnico de rádio, bora para Asa de Socorro. Quer trabalhar com indígena? Missão Novas Tribos do Brasil. Vai fazer o curso lá em Jacutinga, não, é Jacutinga, eu acho, né? Claro Peniel, que... Instituto Bíblico Peniel, isso mesmo. Então, né? Mônica, o que você está abordando é assim, que além do preparo acadêmico, teológico, bíblico, né, espiritual, é necessário que a pessoa que está orientando, seja ela da igreja, da organização, ela tem que ter conhecimento dos tipos de preparo, ou das escolas de preparo, né?
que existe. Exatamente. Se Né? você olha o currículo da Juvep, cara, você vai ver que tem módulo lá que é tipo, sei lá, até para pescador eu acho que tem lá, né? Então, vai fazer horta, fazer, sei lá, né? Andar de barco, de voadeira no rio, não sei. Essas coisas todas você aprende, né? Eu vou acrescentar aqui que o DEMI está fazendo um trabalho de mapeamento das escolas de treinamento do Brasil, né? O Felipe está na linha de frente dessa pesquisa, juntamente com o setor de pesquisa da MTB, para que a gente tenha essas informações de opções de treinamento mais atualizadas. Hein, Simone? E eu estava pensando, por exemplo, no nosso caso na PVT, né? A gente tem o nosso currículo básico, que são 17 disciplinas, Sim. E a gente oferece algumas disciplinas que são optativas para os alunos, dependendo da área onde vão atuar. Então, tem uma optativa de islamismo, budismo, hinduísmo e não lembro agora o que mais, certo? Agora, veja bem, se um candidato da PMT, ele é presbiteriano, membro de igreja presbiteriana, quer ir para o campo trabalhar no mundo muçulmano, né, em algum lugar de maioria muçulmana, além dele fazer esse módulo lá com a gente de 32 horas, né, ou no caso do optativo pode ser 16 horas, eu vou falar, meu amigo, vai lá para Foz do Iguaçu fazer o curso da MEAB, entendeu? Não é porque é da denominação tal, e porque é do, entendeu? Não tem isso. Uhum. Né? A gente tem que... Todo o pessoal que passou com a gente na PMT, no CFM, alunos meus, né, desde 2011 para cá, que tinha interesse em tradução da Bíblia, a gente mandou para Brasília, foi lá para além, ficou lá 9 meses, né, além, e é isso aí. A gente somos todos uma igreja só com I maiúsculo, né? Estamos buscando agora do mesmo Deus e estamos aí fazendo trocando figurinhas. Trocando figurinhas. E muito obrigada por terem me convidado, gente. Valeu. Obrigada. Tá bom, Mônica. Continuamos nossos diálogos por aí, lá na PMT também e no DEMI também, tá bom? Agora, Thomas. Eu concordo, Mônica. É exatamente esse o caminho que a gente tem vislumbrado aqui também. Eu diria para um candidato, procure alguém que conhece o meio de treinamento missionário e possa te orientar sem querer puxar para um lado, né? Porque tem aquela orientação também que só quer trazer alunos. Hoje mesmo eu estava falando com o pastor da Laíse, que está aqui nos ouvindo, né? E ele me perguntou qual que é o melhor treinamento para a Laíse. Eu falei, olha, para o perfil dela, sugiro 4 treinamentos. Olhem esses 4 treinamentos. Diversos, não vou citá-los aqui agora, e falei, olha, o perfil de cada treinamento, ele vai enfocar mais isso, esse aqui é mais aquela outra área. Então, eu acho que nós temos que ser honestos também nessa orientação com os nossos vocacionados, não só querer puxar aluno para cá de qualquer jeito, e sim de falar, olha, para você o melhor perfil é esse. Eu já cheguei para aluno aqui que quis estudar aqui, que eu falei, aqui não é seu lugar. Você vai se decepcionar aqui, porque não é seu perfil. E aí indiquei, olha, faz o curso tal, é muito mais adequado ao seu perfil. Então, eu acho que nós temos que aprender. Claro que tem essa questão da concorrência, da viabilidade financeira, dos cursos, tudo isso pesa sobre nós, mas eu creio num Deus que é maior do que tudo isso, e eu creio no reino de Deus, e eu creio em parceria, e eu creio que juntos somos mais fortes e fazemos melhor, e que Deus abençoa isso. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né, Simone? Estamos juntos, querendo crescer juntos, aprender juntos uns dos outros, e por isso, muito obrigado por lembrarem da gente aqui no Nordeste, né? E queremos que vocês venham mais para cá também, viu, Simone? Já falei com o Siung, vamos fazer um encontro regional aqui, tem escolas boas, e é um prazer estar aí com vocês, Felipe, com a Cássia, com a Mônica, com você, Simone, e o pessoal todo aí.
Muito obrigado. Obrigada, Simone, Thomas. rapidinho, desculpa que viu, a Felipe, até eu esqueci de falar com você, teve uma pessoa que me procurou e estava querendo um curso de determinado formato, que é a cara do CFM Nazareno. Falei, faz inscrição, mandei o link para ele, faz inscrição, né? Então, é isso aí mesmo, vamos seguindo em frente. Seria repartir, né? As opções, repartir as possibilidades, indicar. Obrigada, Thomas, prazer revê-lo. Vamos marcar, sim, a consulta regional. Siung está aqui com a gente, né? Nós vamos deixar pré-agendadas as consultas regionais. Simone, e vamos, aqui. só um minutinho, e vamos depois confirmar conforme o andamento da vacina, lógico, né? Da Covid, mas precisamos deixar pré-agendadas as datas, tá bom? Então, quem se interessar em uma consulta regional, fale com o Siung, que está aqui com a gente, né? Fale, Mônica. Não, sabe o que é? É porque a gente estava aí com as 24 pessoas e algumas pessoas já saíram. Seria legal todo mundo ligar a câmera e a gente fazer um print, né, de tela para ter um registro aqui do nosso encontro, é isso? Nós já estamos finalizando aqui. Todo mundo pode abrir a câmera. Siung está por aqui. Siung, Ana Alzira, que é do DEMI, a Ludmília. Tem mais alguém? Tá Laís, o pastor Siung, acho que ele deve ter penteado o cabelo não, viu? Porque ele não ligou a câmera não, pastor. Siung, você tá aí, Siung? Agora sim. Aí, Erenita estava aí o tempo todo. Iri, cadê você, Iri? Então, gente, nós agradecemos a participação de todos vocês, né? Nesse primeiro diálogo, nesse primeiro encontro. Prazer rever alguns que a gente já conhece, outros que a gente não conhece, nós vamos conhecendo aqui. Os próximos, eles terão maior interatividade, é que aqui nós tivemos esse momento mesmo de aproximação do tema, tá bom? Nós vamos, então, finalizar com uma oração. Simone, quem vai fazer o print de tela? Eu não sei fazer, não. Olha, eu já estou fazendo todo mundo pode fazer. Olhem para a câmera do computador ou do celular e deem aquele sorriso assim que ganhou R$1.000 de oferta. Como se fosse foto. Eu tiro aqui um print, mas todo mundo tem que estar olhando, sem piscar. Vou contar até 3, viu? Vamos lá. 1, 2, 3. Aê, pronto. Aí você pode colocar lá no grupo treinamentos, Felipe. Eu posto lá. Você posta lá e todo mundo pega lá, tá bom? Eu não sei se talvez alguém que está aqui não faça parte do grupo do treinamento. Que alguém foi convidado. Quem está aqui no grupo e não faz parte do grupo treinamento? Levanta o dedinho. Ok. Iana, Léa, Marcos Roberto, anota aí, Felipe. Não, fica mais fácil assim. Eu vou passar no meu WhatsApp aqui, nesse grupo. Vocês podem anotar e mandar uma mensagem para mim e nós te incluímos no grupo, ok? Você vai mandar aqui no chat? Isso, já está no chat. Todo mundo pega só vai mandar uma mensagem. Chat, né? Manda uma mensagem que nós adicionamos. Isso. Então, nós agradecemos a todos, Deus abençoe, continuamos os nossos diálogos, né, no grupo de WhatsApp, através da revista, através das consultas. Tem o irmão Siung que está aqui com a gente, ele faz parte do TMI, e ele também, depois no grupo treinamento, ele pode agendar as consultas regionais, tá bom? Siung, você ora para a gente? Pela gente? Isso. Amém. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse privilégio de estarmos juntos, mesmo através de todo esse recurso que o Senhor nos tem dado. E obrigado por esse tempo de comunhão, esse tempo de compartilhar conhecimento, sabedoria, e que seja realmente útil para engrandecimento do teu nome e também, Pai, teu reino possa ser estendido através disso tudo, Pai. E que possamos ter muita oportunidade de estarmos juntos, Pai,
Então, abençoamos cada um que participou, principalmente os que deram tanto input, tanta informação, e possamos, assim, então, continuar juntos, Pai, sendo parceiros do Teu reino, parceiro, Pai, para engrandecimento do Teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoamos a todos e oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Só uma coisa, a reunião foi gravada, né, Felipe? De repente, se alguém de vocês quiser essa reunião gravada para passar para alguém que não pôde participar, pede aí para o Felipe aí como é que tem o acesso. Nós né? iremos colocar no YouTube da MTB. Então, provavelmente até semana que vem já está disponível. A gente vai divulgar os canais, né? E obrigado, Felipe, aí na parceria. Tamo junto. Deus abençoe, gente. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém, amém. Deus abençoe. Fica na paz.